Bom dia, pessoal. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos nesse evento que está sendo preparado aqui pela Mignal. Então, gostaria, primeiramente, antes de começar a nossa sessão de hoje, agradecer a Mignal por essa oportunidade, por esse evento que está sendo maravilhoso. Um monte de pessoas aqui, só fera no assunto. Então, primeiramente, muito obrigado, Mignal, por esse evento, por essa oportunidade de falar aqui com vocês nesse evento que está sendo maravilhoso, só gente fera participando. Então, vamos aproveitar um pouco desse conteúdo e sejam muito bem-vindos a esse momento aqui que eu gostaria de compartilhar um pouco de experiência, um pouco do que a SAP tem de plataforma para vocês conseguirem justamente destravar e conseguir habilitar o seu potencial de inovação dentro, obviamente, das plataformas de inovação da SAP. Tá joia? Então, vamos aproveitar. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Edson Tomás, tenho mais de 23 anos de experiência com TI, né? E muitos deles aí desde 2004. Eu comecei com o SAP em vários projetos de vários tamanhos e várias empresas também diferentes, de vários setores. Desde 2010 eu comecei na SAP, né, como consultor aí na parte de desenvolvimento, integrações e aí como arquiteto em vários projetos. E a partir de agora, né, a partir desse ano, eu estou entrando aqui numa nova fase, numa nova jornada dentro da SAP. Faço parte de um time aqui interno chamado Centro de Excelência, justamente com foco no BTP, para justamente divulgar e apresentar para os clientes todas as novidades que a gente tem dentro da plataforma. Então, o BTP ele vem justamente ajudar você a potencializar, você cliente, né, potencializar a transformação digital dentro da sua empresa. E como que isso é alcançado, né? Então, segundo pesquisa até mesmo da Forrester, né, tecnologias digitais ali possibilitam um potencial enorme inovador para dentro das empresas. E segundo essa mesma pesquisa, empresas inovadoras têm um crescimento até 3 vezes maior do que a média da indústria. Então, cada vez mais está evidente que transformação digital não é só simplesmente por transformar. A gente tem um ganho competitivo dentro do mercado. Então, as empresas têm um ganho competitivo em cima disso, né? E essa transformação digital não é simplesmente do dia para a noite, isso já começou há muito tempo atrás, né? Então a gente já vem passando por esse processo de transformação, esse processo de digitalização. Então, o processo de computação começou lá atrás com aqueles mainframes, onde estava ali o terminal, que o pessoal chamava terminal burro, onde todo o processamento era feito ali em uma máquina central, veio se modernizando, passou por um ciclo ali de cliente, servidor, onde a gente tinha uma aplicação que rodava na máquina e outra aplicação que rodava no servidor, com banco de dados, né? E aí veio a internet surgindo ali como uma renovação, podendo potencializar tudo isso. E aí, com isso, começou a potencializar também dispositivos móveis, acesso mobile, a computação em memória, e aí veio o advento da cloud, inteligência artificial, e agora a gente está falando em digitalização, porque combina tudo isso, obviamente, em uma única tecnologia ali, que a gente está digitalizando tudo isso para poder, obviamente, acelerar e entregar muito mais valor para os clientes. E bem, como o BTP, plataforma de tecnologia da SAP, vem justamente suportar todo esse processo de inovação. O BTP, ele é a base de todo o core da SAP. Então, hoje, vocês estão falando aqui de S4, o BTP está, obviamente, por baixo disso, sendo a liga ali, a cola, justamente para ligar todos esses seus processos, né? Seja os processos através de processos de integração, seja processos de dados, ou mesmo processo de inteligência artificial, e, por que não, estender o seu processo que você tem hoje dentro do seu ambiente do S4, né? E isso vem justamente combinar com todo um suíte de tecnologias que a gente tem dentro do BTP para justamente facilitar e acelerar o seu processo numa jornada de migração para S4, né? Então, quando a gente fala numa jornada de transformação da S4, o BTP ele vem justamente acelerar no seguinte caminho, né? Vocês estão ali no SC ou mesmo no S4, que estão pensando em fazer uma movimentação para um RISE, por exemplo, e o BTP visa justamente trazer ali um core clean, né? A SAP tem mantido essa mensagem, tem posicionado isso, que manter o seu core limpo é essencial para que você tenha ali uma saúde do seu sistema e consiga habilitar para que você tenha inovações cada vez mais rápido, consiga fazer o processo de atualização dentro do seu ambiente sem ter tantos problemas de upgrade, né? Então, manter o core clean, fazendo seus desenvolvimentos fora do ambiente da SAP,
só um pouco, fazendo seus desenvolvimentos fora do ambiente de SAP, é muito bom para que você consiga justamente manter o seu ERP funcionando de forma adequada e não tenha tantos problemas com upgrades futuros, né? Então, isso é muito importante, por isso o BTP consegue justamente acelerar essa parte, consegue ter esse tipo de benefício. Obviamente, testar o seu sistema num processo de migração também é muito importante. Então, temos ferramentas também que auxiliam aí fazer toda a parte de teste, toda a parte de clean de data, né? Então, a gente, segunda parte aqui que a gente fala aqui de clean de aplicação, deixa eu colocar um mouse aqui, o clean da aplicação, então, num processo de movimentação para fora, então você fazer uma limpeza dos seus dados, manter uma aplicação ali limpa para que você consiga ter, obviamente, uma continuidade dos seus processos, fazendo uma automação dos seus processos, que a gente vai comentar um pouco mais para frente, como a gente consegue automatizar isso, é muito importante, né? Então, seguindo nessa linha, então a gente consegue fazer a limpeza dos dados, testar, fazer um contínuo process automation, então uma série de processos que você tem ali, você está rodando dentro do seu ambiente, você consegue fazer uma automação dele para que você tenha um ganho muito mais rápido e muito melhor dentro do seu S4, né? E obviamente fazendo uma limpeza desses dados de processos que você não tem hoje rodando, né? E aí você consegue ter ferramentas dentro do BTP que possibilitam que você faça essas extensões aí com low code e no code, para que você tenha, obviamente, a capacidade de inovar cada vez mais rápido, testar suas ideias e você tenha, obviamente, tudo em sua mão, né? E aí, como consequência disso, ter os dados que você precisa para tomada de decisão. Que os dados são muito importantes, e você precisa dele justamente para tomar a decisão e conseguir ser uma empresa direcionada a dados. Então, muitas empresas hoje em dia têm uma série de informações, mas não conseguem extrair, tem uma série de dados, mas não conseguem extrair as informações. Então, como que a gente consegue habilitar tudo isso? Bom, dentro do BTP, a gente tem justamente esses 4 pilares, né? Então, o primeiro pilar que a gente fala é o pilar de desenvolvimento de aplicação, onde a gente tem ali a ferramenta que a gente comentou agora do Process Automation, que a gente consegue fazer automação de processo, aí juntando ali, eu vou comentar um pouco mais para frente, algumas funcionalidades que já existiam dentro da plataforma, mas que você tem a capacidade de inovar e conseguir fazer a entrega disso muito mais fácil, né? Então, tem o pilar também de integração, então, toda uma suíte de tecnologias de integração para que você consiga ter o seu processo integrado e o seu sistema também de uma forma end-to-end. Então, tendo o seu ERP, por exemplo, o seu S4 integrado com qualquer outro sistema, seja ele um ambiente SAP ou não SAP, com diversas funcionalidades, né? Então, seja através de integração de processos, integração de APIs, ou mesmo integrações aí que a gente está falando muito no momento, integrações baseadas em eventos. Então, assim que algum evento acontece, é disparado uma mensagem e aí você consegue comunicar um sistema com outro. E um outro pilar muito importante que a gente tem é a parte de dados e analíticos, né? Então, quando a gente fala de dados, a gente tem, obviamente, todo mundo já conhece o HANA, que é o nosso banco de dados colunar, e ele tem uma versão também que você pode ter ele em memória, você pode ter ele em nuvem. Desculpa. Você tendo ele em nuvem, obviamente, ele é um banco de dados colunar que roda em memória, e você ainda pode ter ele na nuvem dentro da nossa plataforma de BTP, que está exatamente rodando na nuvem. E aí, com base nisso, ele é a base de muitas tecnologias, como, por exemplo, o Data Warehouse Cloud, que é uma ferramenta que a gente tem aqui, que a gente vai comentar, onde você consegue fazer inúmeras possibilidades, inclusive possibilitando aos usuários uma coisa muito importante, que é o Self-Service Reporting. Então, os usuários aí vão ter a capacidade de conseguir extrair os seus valores das suas informações, extrair suas informações dos dados que têm ali dentro dos sistemas, né? E, obviamente, fazendo uso de uma série de tecnologias justamente de inteligência artificial, que a SAP já tem dentro da ferramenta, e nesse pilar de inteligência artificial, a SAP resolveu também deixar para que os clientes, vocês, consigam usar toda essa plataforma, toda essa inteligência que já tem aí dentro de muitas das nossas soluções, para que vocês consigam usar isso de uma forma para conseguir justamente inovar dentro do seu ambiente. Então, o BTP, como eu comentei, ele roda na nuvem e aí tem uma série de benefícios justamente por rodar na nuvem. Ele é escalável, ele é seguro, ele tem ali uma série de funcionalidades dentro dele para que você consiga usar muito mais fácil. E assim, como a gente já tem mais de 50 anos de experiência
com as empresas, a gente já tem, obviamente, um ecossistema gigantesco. A Mignal está aqui, nosso parceiro, né? Então, muitos parceiros, assim como a Mignal, também desenvolveram algumas soluções para acelerar o seu processo. Tem uma série de outros parceiros também que já desenvolveram soluções dentro do BTP, né? Então, a gente comenta que a gente tem também um ecossistema dentro do BTP, onde muitos parceiros já desenvolvem e entregam soluções aqui dentro. E aí vocês podem, obviamente, entrar e consultar e ver o que consegue acelerar dentro do seu processo. E aí vamos começar a fazer um pequeno deep dive, explicar um pouquinho cada uma dessas soluções aqui, para não ficar simplesmente um bate-papo, né? Então, a primeira solução que a gente comentou, que seria o pilar aqui de desenvolvimento. Então, dentro desse pilar, a gente tem diversas soluções justamente para facilitar o seu desenvolvimento, para você manter o seu core clean, né? Como eu comentei, que é muito importante para você possibilitar com que você tenha upgrades e consiga receber as inovações da SAP cada vez mais rápido. Então, aqui a gente tem duas soluções, né? O Business Application Studio, que já existia dentro da nossa plataforma, já é bastante conhecido aí do time de desenvolvimento, né? Onde tem vários frameworks para conseguir fazer desenvolvimentos low-code, como o CAP, que está aqui. Não vou entrar muito em detalhe, que é uma sopa de letrinha enorme, né? Mas gostaria de ressaltar o AppGyver, que é uma solução que a SAP adquiriu recentemente, onde ela tem a possibilidade com que vocês, usuários que conheçam o mínimo ali de tecnologia, não precisa ser desenvolvedor, mas vocês conseguem fazer o desenvolvimento da sua aplicação, sem conhecer código e sem precisar escrever uma linha de código sequer, né? Então, dentro dessa aplicação, você vai conseguir construir, dentro dessa ferramenta, você vai conseguir construir suas aplicações, chamando as suas APIs de sistemas SAP ou mesmo não SAP, né? Para você conseguir justamente ter uma maior colaboração com o seu time de TI, para ter essa parte acelerada, para você conseguir justamente entregar e inovar cada vez mais rápido, sem ter tanta dependência do time de TI. E a gente viu que recentemente, ali com a Covid, a demanda por desenvolvedor cresceu bastante, e a gente tem, obviamente, um gap enorme para conseguir alcançar tudo aquilo que a gente quer dentro da área. Então, o AppGyver justamente consegue habilitar você a desenvolver as aplicações que você precisa, sem ter essa dependência muito grande com a área de TI. Então, isso possibilita com que você inove, consiga trazer resultados muito mais rápido, criando aplicações que rodam não só na web, mas também podem rodar nos seus dispositivos móveis, né? E, obviamente, garantindo ali, seguindo toda a parte de segurança e governança do ambiente SAP, com a parte de DevOps, né? Então, você consegue entregar muito mais valor dentro da sua área. Uma outra funcionalidade que a gente comentou aqui também é a parte do Process Automation, onde a SAP juntou as funcionalidades de workflow com a parte do que já era conhecido IEPA. E aí você consegue criar um processo fim a fim de tudo isso. Então você consegue criar ali realmente um fluxo de trabalho, como que isso vai fazer, como que isso vai funcionar, se precisam de pessoas fazerem aprovações ou não, né? Então você consegue desenhar tudo isso também da mesma forma, sem colocar linha de código. Exatamente com esse approach no code, você consegue desenhar seus processos, seus formulários, interagir com sistemas ali através de automação de processos, definir regras de negócio também flexíveis, sem precisar escrever código. E tudo isso você consegue fazer também uma gestão dentro do Process Visibility. Então você consegue medir aonde que seu fluxo de trabalho, onde que seu processo está tomando mais tempo, para que depois você consiga melhorar ele dentro da sua rotina, né? E uma coisa bem legal, que dentro dessa parte de automação de processo, dos IRPAs, dos bots, né, um grande benefício da SAP dentro da plataforma do BTP é justamente ter conteúdos prontos, né? Então, dentro desse bot, a gente tem mais de 150 bots que já estão pré-construídos, onde vocês podem entrar ali e começar a usar a partir de hoje, né? Entrar e começar a fazer uso dele. E eles, obviamente, são não só conteúdos prontos, mas também um acelerador para vocês dentro de um projeto. Porque muitas vezes vocês querem começar e aí tem um bot que não se encaixa 100% naquele processo que você está querendo automatizar, mas você pode usar ele como um acelerador para dentro do seu projeto, né? Isso acelera bastante, a gente sabe, dentro de um projeto, que você já tem muita coisa pronta. E aí, só trazendo algumas referências, né? Então, como eu comentei, o AppGyver possibilitando exatamente fazer esses desenvolvimentos, eu gostaria de ressaltar, por exemplo, um cliente que fez um desenvolvimento, a área dos usuários ali fizeram um desenvolvimento justamente para
relatar danos, por exemplo, nas carrocerias dos caminhões que faziam as entregas, a DHL. Né? Então, eles fizeram um desenvolvimento de aplicações que rodam no mobile. Então, via alguma avaria dentro do caminhão, e vai lá, tirava a foto, faz a reclamação ali, faz a criação do ticket e diz que aquele caminhão ali estava com alguma avaria, sofreu algum incidente, alguma coisa desse tipo. E já ia uma ordem de manutenção, o pessoal conseguir corrigir e consertar essa carroceria. Né? Isso desenvolvido, obviamente, em cima do AppGyver e disparando todo esse fluxo de processo de automação. Bom, agora seguindo, pessoal. Então, Process Automation, a parte de desenvolvimento a gente já falou. Então, vamos entrar agora um pilar crucial da SAP, que é a parte de integração. Integração é uma coisa muito importante que roda ali por debaixo, né? A gente fala, obviamente, o S4, o ECC anteriormente, era muito conhecido por seus processos integrados, e cada vez mais a gente está abrindo e conectando cada vez mais soluções de diversas linhas de negócio, né? Então, nós temos o S4 que está rodando e precisa conectar com outras soluções SAP e soluções não SAP. Então, o processo de integração realmente é muito importante. Então, a gente precisa manter tudo isso integrado e tudo isso com as informações coesas. Né? Então, a SAP, dentro do portfólio aqui do BTP de tecnologia, nós temos o Integration Suite, e dentro do Integration Suite a gente tem diversas funcionalidades aqui, justamente para tentar cobrir o processo de integração fim a fim. Né? Então, mais uma vez, o que a gente tem de diferencial aqui com os demais competidores? Conteúdo pronto. Então, a gente tem mais de 2.500 conteúdos de integrações prontas, onde já está, a SAP já entrega para você, né, tudo isso funcionando, e tudo isso já conectando sistemas SAP com sistemas SAP e inclusive sistemas não SAP. Então, dentro do API Business Hub, vocês podem entrar e consultar exatamente todas essas informações. Então, a SAP já entrega mais de 2.500 conteúdos prontos de integração, né? Mais de 3.000 APIs, que são exatamente os conectores ali, as funcionalidades ou as funções para que você consiga interagir com sistemas. Então, ali dentro do API Business Hub, você consegue entrar e consultar tudo isso. Então, já tem muito conteúdo que vocês já conseguem fazer as integrações de sistemas, por exemplo, né? E mais de 220 eventos, e como eu comentei anteriormente, integrações baseadas em eventos. Então, assim que algum determinado processo acontece, esse processo dispara um evento, esse evento vai sensibilizar outros sistemas. Né? Então, dentro dessa caixinha toda de soluções da SAP, a gente tem soluções justamente para fazer integrações de aplicativos, integrações com o governo, integrações com sistemas terceiros e fazer acelerar o seu processo de B2B ali, exatamente com parceiros. Né? Como, por exemplo, o Cloud Integration. O Cloud Integration é o nosso middleware que está rodando na nuvem, onde ele tem a capacidade justamente de fazer essa integração entre diversos sistemas. Né? E combinado com outras soluções aqui, com outras funcionalidades, ele tem um ganho enorme, como, por exemplo, com Integration Advisor, justamente para fazer o processo de integração de business to business, onde a gente tem ali inteligência artificial aplicado para te propor um mapeamento de interfaces de diversos campos. Né? E a vantagem disso é que você, com esse mapeamento de interfaces, já com todos os campos mapeados, vai você aceitando e fazendo os ajustes, ele já gera tanto a documentação dessa sua interface, quanto o artefato que você pode usar ele justamente para fazer deploy dentro do seu ambiente. Então, imagina o quanto isso não acelera o seu processo numa migração ou mesmo integração de diversos sistemas. Né? Então, você não precisa fazer documentação, passar para uma outra pessoa, fazer o desenvolvimento, e aí, assim, sucessivamente. Então, uma única ferramenta, você já configura tudo isso e já entrega, e ela já sai funcionando. Aí, como eu comentei, a parte de evento. Então, a gente tem o Event Mesh, onde ele consegue ali realmente receber as informações conforme estão ocorrendo dentro dos sistemas, para conseguir sensibilizar os demais sistemas que precisam daquela informação. Então, um exemplo que eu sempre dou, contratação de funcionário. Né? Eu contratei um empregado, assim que eu contrato ele, fiz o processo de onboarding, ele entrou na empresa, eu preciso avisar diversas áreas para que consiga, por exemplo, criar usuário de rede, permissão de acesso em diversos sistemas, preparar notebook, equipamento, uma série de informações que derivam dessa parte onde o empregado realmente aceitou e já entrou dentro da empresa. Então, por exemplo, o SuccessFactors pode disparar uma fila ali dentro do Event Mesh
e dali sensibilizar diversos sistemas. Né? Então, isso é uma coisa muito legal que pode ser utilizada. E não é somente para sistema SAP, né? Como comentei, é uma fila, e você pode usar ele para integrar com diversas outras soluções. Bom, e aí falando de casos de sucesso, aqui dentro desse slide a gente tem um cliente aqui no Brasil que faz uso, obviamente, do Integration Suite, né? Onde ele conseguiu ali ressaltar um ganho conseguiu ver e medir o número de aumento de vendas em 15%, mais de 15%, e tendo todo esse processo integrado, conseguiu também medir que na cadeia de suprimento dele ele conseguiu ter uma redução de emissão de carbono em até 33%, usando as soluções de integração da SAP. Tá bom? E aí, gente, indo para um outro pilar, que também, obviamente, aí eu vou usar um buzzword que todo mundo conhece, que fala assim, dados é o novo petróleo, mas a gente precisa extrair a gasolina desse petróleo, então a gente precisa extrair a informação desse monte de dados. Então, como que a gente consegue fazer isso? Né? Então, a SAP tem diversas soluções para conseguir justamente te ajudar nesse caminho, né, de funções analíticas dentro dos sistemas. Né? Então, soluções ali que visam justamente ter os dados de integração de dados, né? Então, como é que eu faço para adquirir essas informações dos diversos sistemas, armazenar os dados, fazer a catalogação desse dado para que você tenha uma visão centralizada de todas essas informações. Depois a gente precisa rodar um processo aqui de preparação do dado para que você tenha aí informação robusta e ágil para ter insights confiáveis, né, de tudo isso que você vai precisar acessar, para depois sim fazer uma modelagem de dados, fazer um compartilhamento desse dado, então para que possibilite você fazer com que os usuários façam ali as consultas dessas informações e, obviamente, garantindo toda a parte de segurança e garantindo toda a escalabilidade que a solução precisa. E você tem uma outra solução aqui para justamente você conseguir fazer análise desses dados que foram compartilhados e aí para você conseguir fazer também, inclusive, planejamento. E aqui a gente vai comentar, obviamente, de algumas dessas soluções. Então, dentro da parte de Database Analytics, a gente tem a solução de SAP Analytics Cloud, que é uma solução que roda em nuvem dentro da plataforma do BTP, onde você tem a possibilidade de fazer ali relatórios, buscar relatórios para fazer parte de BI, juntamente com a parte de planejamento empresarial. Então, ela é a única ferramenta no mercado onde permite você fazer essas duas funcionalidades em uma única ferramenta. Então, o SAP Analytics Cloud permite com que você tenha tanto a parte de relatórios, extrair relatórios, informações gerenciais, informações empresariais, juntamente com a parte de planejamento. Então, quando a gente fala planejamento, muita gente já pensa em planejamento orçamentário, planejamento financeiro, mas a ferramenta é tão flexível que permite você fazer planejamento de qualquer situação. Como, por exemplo, planejamento de headcount, consigo fazer planejamento de vendas, diversas funcionalidades de planejamento a gente consegue fazer dentro da plataforma do SAP Analytics Cloud. Uma outra funcionalidade que temos também dentro da ferramenta é o Data Warehouse Cloud, onde dentro dessa ferramenta a gente tem a possibilidade de fazer a camada semântica, que seria ali justamente uma abstração para que os usuários saibam ali exatamente o que está acontecendo dentro da ferramenta, possibilitando com que os usuários consigam extrair as informações para ter seus relatórios ali, seu self-service reporting, de uma forma muito mais eficiente e que não tenham problemas nessa jornada. Então, uma ferramenta que permite justamente acelerar todo esse processo de dados, toda essa jornada, sem ter tanto impacto, para você conseguir justamente entregar valor para o seu cliente. Então, aqui a gente consegue conectar diversas fontes de dados, criar essa camada semântica, também é uma ferramenta low-code, no-code, então eu não preciso saber comando SQL para fazer joins dessas tabelas, então eu consigo juntar tabelas aqui, informações que vêm dos ambientes SAP e dos ambientes não SAP, conseguir consolidar essas informações e criar uma visão única para que seja consumida aqui em cima dentro do SAP Analytics Cloud. Então, aqui dentro eu consigo juntar tantas informações, como eu comentei, de ambiente SAP, eu quero subir uma planilha Excel, subir um arquivo e conseguir relacionar essas informações com diversos dados, é justamente essa ferramenta que vai te possibilitar fazer tudo isso. E
Como ela trata com dados, obviamente ela vai trazer também toda uma camada de governança, uma camada de segurança, para que você não tenha esse dado exposto para diversos usuários. Né? Então aqui a gente consegue justamente ter um lugar único, um repositório único, para que a gente tenha ali nosso single point of truth, nosso ponto de verdade, e a partir dali conseguir consumir com diversas ferramentas analíticas, seja ela o SAP Analytics Cloud ou outras ferramentas de terceiros, também podem vir consumidas aqui. Tá? Uma outra funcionalidade que a gente tem aqui para a parte de integração de dados, né, que é o SAP Data Intelligence, é onde permite fazer toda a parte de catalogação de dados, toda a parte de qualidade de dados, clearamento de dados, orquestração de processo, a gente consegue fazer dentro do SAP Data Intelligence. E ele é uma ferramenta muito poderosa, onde a gente também consegue ter processos de machine learning rodando ali dentro desses pipelines, né, ali com códigos, obviamente, códigos abertos, não são códigos proprietários, então a gente consegue fazer rotinas rodando ali em Python, para que você tenha ali um processo de catalogação, acessando dados estruturados, que são os dados em tabelas, ou mesmo não estruturados, como, por exemplo, imagem, e a gente consegue fazer todo esse tipo de processamento dentro do Data Intelligence. Né? E, obviamente, todas essas soluções que a gente comentou aqui em cima, a base de tudo isso é o SAP HANA. O SAP HANA também, a gente consegue, obviamente, ter ali um modelo de comercialização para ele. Né? Então, a gente tem ele como base de todas essas soluções, mas ele também, você permite usar ele como uma sua base de data storage, e ali dentro você consegue ter toda uma camada que a gente chama de esfriamento de dados. Então, quando a gente fala de dados em memória, dados na nuvem, então a gente sempre tem que tomar em consideração alguns fatores. Né? Então, com o HANA, como eu comentei, você tem os dados colunares ali, que ele já faz uma compressão desses dados, né? Então ele acaba não ocupando a mesma quantidade de memória que ocuparia um outro banco de dados tradicional. Né? Então ele acaba conseguindo compactar essas informações para entregar para vocês ali uma quantidade, mesma quantidade de dados, porém ocupando menos espaço. E aqui com a ferramenta ele também consegue ter toda essa camada de gestão de onde está o dado. Então você tem diversos níveis de camadas ali de dados. Então a gente costuma chamar aqui dados quentes, exatamente os dados que estão na memória, imagina como se fosse a memória RAM, dados mornos, então estaria ali um cache intermediário entre memória RAM e a memória de disco, né? E os dados ali que a gente chamaria de dados mais frios que estariam em disco, que demoram um tempo um pouco maior para serem acessados. Né? Então, dentro do SAP HANA Cloud, você consegue ter toda essa gestão de onde estão os dados e como que eu vou conseguir armazenar esses dados. Né? E muitas vezes eu não preciso realmente replicar esse dado para eu conseguir visualizar ele dentro de um relatório, por exemplo, dentro do SAP Analytics Cloud. Eu posso ter uma federação desse dado, que seria uma virtualização desse dado, e eu não preciso necessariamente replicar essa informação para dentro desses diversos sistemas. Eu consigo ter uma federação, que seria exatamente como uma visão, e essa visão, uma vez que o usuário faz o acesso a ela, ela vai e navega diretamente acessando o dado na origem. Então você tem o dado real time. Você não precisa ter aquele que a gente chamava de D+1 para esperar replicar e todo esse tipo de informação. Consegue ter o dado exatamente no momento que você está acessando. Né? Então isso ajuda bastante dentro do processo quando a gente está montando toda a parte analítica. Então, falando aqui também de alguns clientes que a gente tem aqui referência, né? Então eu vou pegar o caso aqui justamente da Porsche, onde eles tinham ali um processo para fazer a parte de planejamento de vendas, ali, ter os relatórios de vendas, que eles demoravam dias, usando toda essa plataforma de tecnologia de dados que eu acabei de mostrar um pouco para vocês aqui, eles conseguiram reduzir de dias para horas ter esses insights da parte de vendas. Então é um caso muito bacana, vou deixar aqui para vocês terem mais informações aqui. Então, eles fizeram uso exatamente do Data Warehouse Cloud, do SAP Analytics Cloud, com o banco de dados HANA, fazendo toda essa gestão desses acessos, conseguindo possibilitar com que os usuários ali da área de vendas tenham justamente as informações que antes demoravam dias, agora em questões de horas. E a gente entra no nosso último pilar, mas não menos importante, que é a parte de inteligência artificial. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a SAP divide em 3 grandes partes aqui. Né? Então, como eu já comentei, o primeiro
primeira parte são as soluções que já rodam essas soluções de inteligência artificial, então são coisas que já estão dentro das soluções da própria SAP, seja ela a parte de intercompany reconciliation, seja a parte de digital assistant, então diversas soluções que a SAP já tem, já fazem uso de inteligência artificial que está embarcado dentro dessas soluções do standard. Né? E a SAP, assim, por que não disponibilizar uma parte desses serviços que já estão ali dentro das soluções do standard para que os usuários consigam acessar e consigam ter exatamente o seu processo de inovação, possibilitando cenários ali, quem sabe, disruptivos, para que eles consigam acelerar o seu processo de negócio. Então, a SAP resolveu disponibilizar alguns desses serviços dentro da plataforma dentro do BTP, como, por exemplo, Document Classification. Então, você consegue fazer a classificação de alguns documentos exatamente com a foto. Então, ele consegue processar tudo aquilo e te dizer o que é aquele documento. E, obviamente, também outros serviços aqui para você conseguir escanear e extrair as informações desse documento, como Document Information Extraction. Né? Então, todos esses serviços que fazem uso dentro do standard da SAP, a SAP disponibilizou para que vocês consigam acessar, que estão disponíveis dentro da ferramenta dentro do BTP. Ok? Uma outra tecnologia também que faz uso de inteligência artificial é o Conversational AI, que é uma ferramenta onde a SAP permite com que você crie chatbots, né, para conversação, onde permite com que você tenha ali a interação mais natural possível, onde você não tem aquela iteração que você digite 1 para fazer ação, digite 2 para fazer determinada ação, digite 3 para fazer a outra ação. Então você consegue ter uma interação mais natural. Por exemplo, eu quero resetar minha senha de usuário e automaticamente ele vai lá, entende que você está com problema no seu usuário e já vai disparar esse seu processo para resetar a sua senha ou mesmo desbloquear o seu usuário. Né? Então você consegue programar aqui, treinar esse seu chatbot para que ele entenda isso e consiga disparar os processos ali no back-end para que faça justamente a ação necessária. Né? E um terceiro pilar que é justamente o SAP Launchpad de inteligência artificial e o Core AI, que são justamente as ferramentas que permitem você gerenciar dentro de um cockpit aqui as informações que você tem, todos os seus processos, capacidade para você monitorar e treinar os seus bots e trazendo exatamente bring your own model, traga o seu modelo pronto e dentro da ferramenta do BTP você consegue fazer a gestão desse seu modelo de inteligência artificial justamente com ferramentas que te auxiliam a treinar esse seu modelo para que você consiga extrair as informações necessárias e aí treinando ele de forma adequada. Então, a SAP disponibiliza uma série de plataformas para que você consiga treinar o seu modelo e consiga fazer a gestão dele dentro da plataforma da SAP. Okay? Então, alguns clientes que fazem uso disso, né, vou comentar aqui da Villeroy Bosch, que fez o uso ali exatamente do processo de Process Automation, com a parte de Document Classification, para ler alguns e-mails e disparar para as áreas corretas. Então, eles tiveram aí uma redução de 91% na caixa de e-mail ali que ficava crescendo sem saber exatamente aonde ou para quem disparar aqueles e-mails. Né? Então, com o uso do Document Classification, ele conseguiu disparar para a área correta as ações que recebiam ali por e-mail, que caíram numa caixa de e-mail comum. Bom, então, como a gente viu, diversas soluções para os diversos pilares que a gente tem aqui, e dentro de um processo de movimentação de S4, ou mesmo um RISE, né, a gente consegue cobrir aqui 4 grandes pilares dentro dessa movimentação de transformação digital. Né? O primeiro deles, que é acelerar a movimentação para a nuvem, seja com a plataforma de você deixar fazer o processo de integração, pacotes prontos para você conseguir integrar. Né? Então, o segundo pilar aqui que a gente tem, manter o seu core clean, justamente para acelerar o seu processo de inovação daqui para frente. Né? Então, você tendo o seu core limpo, aí você não vai ter tanto impacto em migrações futuras. Então, novos processos de inovações vindas dos ambientes SAP, você pode aplicar tranquilamente, porque o seu core está íntegro e não vai ter problema no futuro. Né? Otimização do seu processo de negócio. Então, com a parte do Process Automation, você consegue automatizar muitas das tarefas que você teria ali manualmente, ou mesmo processos de fluxos de aprovações. Então, você consegue, justamente com o Process Automation, ter esse terceiro grande pilar.
e para a parte de ser direcionado a dados, como eu comentei lá atrás no pilar de Data Analytics, a gente tem diversas soluções como o Data Warehouse Cloud, o SAP Analytics Cloud e o banco de dados HANA, que te trazem uma série de aceleradores que também permite você fazer isso, né? Então, dentro do Data Warehouse Cloud, por exemplo, a gente tem inúmeros conteúdos prontos para que vocês consigam fazer o uso dele a partir de agora, né? Então, um dos grandes diferenciais da plataforma de tecnologia da SAP é justamente todo esse conteúdo pronto que eu gostaria de reforçar aqui mais uma vez com vocês. Então, muito conteúdo pronto que vocês podem simplesmente pegar e já começar a usar dentro dos ambientes desses diversos pilares que eu comentei aqui com vocês hoje, né? Então, a gente tem conteúdo pronto, por exemplo, para sustentabilidade dentro do Data Warehouse Cloud, para já extrair informações e gerar relatórios empresariais ali para os diversos órgãos reguladores. A gente tem um conteúdo pronto para dentro do Data Warehouse Cloud, toda a parte financeira, todas as informações mais importantes que a gente tem ali dentro do S4, a gente tem conteúdo pronto e vocês podem fazer o uso dele, tá bom? Gente, por hoje, minha apresentação vai chegando ao fim, mas antes de encerrar, eu gostaria de deixar para vocês aqui algumas informações de como vocês podem começar e ter acesso a todo esse conteúdo que a gente passou aqui hoje. Eu sei que é bastante coisa, e exatamente por isso eu vou deixar aqui com vocês uma série de links com informações muito úteis onde vocês podem buscar essas informações, né? Então a gente comentou ali da parte de chatbot, todos os conteúdos de chatbots. Então você tem aqui uma série de informações de onde vocês podem buscar esses bots que estão prontos. A gente comentou também da parte de APIs, né, o API Business Hub. Então, aqui tem informações justamente para vocês buscarem essas informações dentro do API Business Hub, né? Então, tem diverso conteúdo, muita informação. Eu sei que não é fácil, em uma hora fica pouco tempo exatamente para a gente, mas eu fico à disposição, caso vocês tenham dúvida, podem falar comigo, me procura offline e a gente vai conversando para ter exatamente suas dúvidas sanadas e que a gente consiga fazer essa jornada de transformação realidade. Tá? Muito obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês. Espero ter contribuído com vocês. E mais uma vez, Miguel, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui com vocês hoje. Obrigado, pessoal. Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. Abraço.